Olá, turma! Eu sou o Herdeiro da Magia, tô chegando para vocês com mais uma leitura de tarô e baralho cigano aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou tarólogo há 13 anos e há poucos meses eu criei esse canal, onde através dele eu pretendo trazer mensagens que possam ajudar a vida de vocês, assim como um dia a minha vida foi ajudada e transformada por Maria Padilha, que através dessas leituras, através desse canal, a tua vida também possa ser transformada e você possa encontrar respostas que acalmem e acalentem o teu coração. Hoje eu ainda estou nessa fase de retorno aqui do meu canal, fiz uma breve pausa para que eu pudesse descansar um pouco, colocar minha cabeça em ordem, organizar algumas coisinhas. Então para essa volta eu preparei para vocês hoje dois decks novos que durante essa pausa eu comprei. Um deles é o Tarô, esse aqui que é a versão Luna do Ethereal Visions Tarot, e também esse Lenormand, que é o Grand Tableau, lindo, maravilhoso, bem pequenininho, compacto. Então trazendo para vocês aqui hoje dois novos decks nesse meu retorno, tá bom? Se vocês quiserem, obviamente, me deixem aqui nos comentários que eu posso fazer review e postar review também de todos os decks que eu tenho e também, quem sabe, mostrar minha coleção para vocês, tá bom? Gente, como falo para vocês, sou tarólogo há 13 anos, mas sou muito novo aqui na internet. Então queria convidar todos que me seguissem também pelas redes sociais, todas elas se chamam Herdeiro da Magia. E por lá, vira e mexe eu apareço, posto uma fotinho minha para que vocês me conheçam. Tento criar algum conteúdo novo quando eu tenho tempo. Porém, assim que eu voltar a morar no Brasil, aí sim vai ter muito conteúdo novo, muito conteúdo bacana. Então convido vocês já me seguirem por lá. Eu vou mostrar para vocês também a construção do meu estúdio de gravação, que vai ser a minha sala de atendimento também. Muitos rituais, ritualísticas que eu faço para minha vida, rituais de atração, prosperidade, amoroso. Enfim, muito conteúdo para vocês. Peço que já vão me seguindo por lá, Herdeiro da Magia em todas as redes sociais. E peço algo muito importante, gente. Fiquem atentos com golpe, fiquem atentos com perfil falso. Se alguém entrar em contato com vocês, se oferecerem trabalhos espirituais, ritualísticas, leituras, saibam que não sou eu, que não é ninguém ligado a mim. Então eu peço, é muito importante, por favor, bloqueia na hora, não responde, chama a polícia se for preciso. E peço também, claro, que me avisem, para que eu fique sabendo que tem página nova, tá? Mas assim, ó, eu não entro em contato com ninguém, tá bom, gente? Quem precisar falar comigo tem o e-mail herdeirodamagia@gmail.com ou então através do Instagram. Sempre que possível eu tento responder as mensagens de todos. Padilha, eu já me sinto pronto, preparado para iniciar a leitura do vídeo de hoje. Eu peço que a partir desse momento a senhora feche minha boca, meus olhos, os meus ouvidos e a minha mente para tudo que for aqui dessa terra. E te peço também que a senhora aguce a minha intuição, que aguce o meu sexto sentido, que os meus olhos olhem para as cartas e enxerguem clareza em cada mensagem. Eu peço que a senhora sussurre palavras nos meus ouvidos que me guiem e que me direcionem durante essa leitura. E peço também proteção para que nenhum espírito obsessor tenha força e nem poder de atrapalhar esta mensagem. Ao povo cigano eu peço licença e permissão, pois após o tarô eu venho também com baralho cigano. Então que a mensagem ela possa chegar com clareza e tocar o coração de quem precisa. Que assim seja e que assim será. Gente, desejo a todos uma ótima leitura. Peço para vocês, como sempre, muitos hypes, likes e comentários, pois, como sabem, eu moro na Alemanha, então eu preciso muito que o YouTube entenda que está vindo engajamento do Brasil, de países que falam português, para que dessa forma ele possa, então, recomendar o meu canal, recomendar as minhas mensagens, as leituras, para cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Então, conto muito com a participação de vocês também. Como sempre, corte em dois, escolha o montinho da esquerda e vamos descobrir juntos a mensagem que Maria Padilha vem trazendo na leitura de hoje. Nós temos o 3 de paus, chegando com a primeira carta. Olha que linda, gente. Ela tem esse furta-cor, aqui ó, cintilante, muito lindo. Tô apaixonado por esse deck. Nós temos a Rainha de Espadas. O 10 de copas. Nós temos a carta da Torre. A carta da Lua. Olha que linda, gente. Cheia de estrelinhas ali no céu. Eu tô encantado com esse deck. Nós temos o Carro. A Temperança. A Rainha de Copas. O 7 de Ouros. E finalizamos aqui a primeira parte com o 6 de Ouros, finalizando a primeira parte aqui dessa leitura. Eu posso falar que eu tô vendo duas energias de rainha muito forte aqui nessa tiragem, aqui nessa leitura.
E essas duas energias de rainha, elas estão colocando dúvida na cabeça de alguém. Eu já posso começar falando isso aqui pra vocês, tá? Existe alguém aqui ficando com dúvidas, posso falar assim, entre dois amores. Eu vou só deixar o restante das cartas aqui no cantinho. Olha que lindo, até o verso desse deck é lindo, gente. Eu vou deixar o restante das cartas aqui no cantinho, se a Padilha me pedir, obviamente, eu vou buscar pra vocês. Mas a gente vai vir carta por carta para que vocês saiam daqui com todas as dúvidas esclarecidas e que não reste dúvida alguma aqui nessa mensagem. Como eu falei para vocês, eu tô vendo aqui duas energias de rainha. Uma é a rainha de copas e a outra aqui é a rainha de espadas. Essas duas energias quase que como uma rivalidade para algumas de vocês. Porém, essa rivalidade que eu tô sentindo aqui nessa leitura, que a Padilha vem trazendo para mim, ela não me traz um sentimento de rivalidade de traição, ela não me traz um sentimento de rivalidade de uma outra mulher no sentido amoroso. É como se eu sentisse que existe alguém apaixonado por você, e aí eu só lembrando vocês que são leituras gerais no YouTube, cada um precisa adaptar para aquilo que ressoa para sua vida, aquilo que ressoa para o pessoal. Então, se você for homem, tá? Saiba que eu estarei falando que é uma mulher, e se você for mulher, saiba então que eu estou falando que é um homem, tá? Você adapta aí para sua realidade. Mas eu vejo que a sua energia, como a rainha de copas, tá? Se você for homem, entenda como rei de copas. E uma segunda pessoa aqui nessa energia da rainha de espadas, e quase que como uma disputa. E para muitos de vocês aqui nessa leitura, essa disputa ela pode ser até silenciosa. Talvez você nem esteja disputando com ninguém. Mas é como se alguém aqui da família dele, de alguma forma, não fosse a favor de vocês juntos. Como se alguém aqui do lado dele, alguém que está aqui ao lado dele. Essa pessoa de alguma forma... Desculpa, gente. Essa pessoa de alguma forma, ela querendo afastar vocês dois. E ela aqui tá me marcando aqui na energia de rainha de espadas. E isso aqui tá colocando dúvidas. Alguns de vocês já pode ter acontecido um afastamento. Essa pessoa já pode ter se afastado aqui da tua vida, o teu parceiro ou a tua parceira, já pode ter se afastado de você. E para outros tá causando aqui um esfriamento, tá causando aqui um distanciamento, porque essa pessoa, ela tá olhando para frente, essa pessoa tá imaginando talvez um futuro distante de você, um futuro sem você, como que seria. E tudo isso aqui por conta dessa rainha de espadas, tá? Que tá colocando dúvidas. Alguns de vocês eu até posso já falar logo no início dessa leitura. Não vai ressoar para todos o que eu vou dizer agora, mas para alguns de vocês pode até ressoar como sendo a mãe dele ou dela. Porque é alguém muito ligado aqui com família, que está colocando as coisas na cabeça, eu poderia falar assim. Eu vejo aqui como se fosse essa... É como se aqui fosse água, tá? Não é o que está representando exatamente, mas para mim é como se fosse água, como se estivesse enchendo a cabeça dele aqui de pensamentos, enchendo a cabeça dele porque ela tá com a espada na mão, né? As cartas de espada, elas trabalham muito com o psicológico, elas trabalham muito com a razão, eu posso falar assim, né? Com a mente. Então é como se ela estivesse aqui enchendo a mente dele aqui, ó, contra você. E para alguns de vocês, até eu olhei aqui para essa carta e vejo aqui embaixo como sendo um caldeirãozinho, vocês conseguem ver ali, ó? Como se para alguns de vocês até mesmo algo espiritual aqui, alguém mexendo. Mas enfim, vamos carta por carta para que vocês entendam essa leitura, tá bom? E lembrando todo, gente, antes que eu mergulhe na leitura aqui, antes que eu mergulhe na tiragem, deixem um comentário aqui pra mim, se a leitura fizer sentido pra você, se ressoar pra você, comente aqui a palavra proteção, para que você possa se proteger e que Maria Padilha te ajude, te proteja dessa energia da rainha de espadas que tá marcando aqui. Vamos lá então. Eu vejo uma grande interferência, tá? Eu sinto aqui uma grande interferência aqui nessa leitura, onde de alguma forma está causando distância. Tem alguém aqui que está distante, alguém que você gosta, um parceiro, uma parceira aqui de relacionamento, que você gosta, mas que por influência externa, essa pessoa, ela de alguma forma está afastada. E eu olho aqui para essa carta que eu vejo como se ele estivesse de costas para você, como se ele estivesse olhando para frente, olhando para o futuro, e me vem um sentimento de saudade. É como se essa pessoa também estivesse com saudade de você de alguma forma. Porém, existem influências aqui na cabeça dela. Existem dúvidas, existem medos. Talvez o medo de se reaproximar. Talvez essa confusão que está na cabeça dela que faz com que ela se distancie de você. Para que não crie expectativas. E eu posso falar para vocês com 100% de certeza que a energia que eu sinto aqui nessa leitura é de uma conexão interrompida.
Por mais que exista desejo de reencontro, por mais que esse 3 de paus aqui, ele existe o desejo de reencontro, tanto da sua parte quanto da parte do seu parceiro, da sua parceira, existe essa idealização, mas existe alguém no meio de vocês. E até vou pegar aqui o 10 de copas, porque aqui eu vejo essa idealização de estar juntos, eu vejo que essa idealização de família. Mas você viu que aqui é a terceira carta da leitura, né? Entre vocês existe a Rainha de Espadas, que coloca dúvidas, que coloca incerteza, que coloca medo. Eu até poderia falar que ela tem sido responsável pela decisão do afastamento entre vocês. Essa interferência familiar que eu sinto aqui. Claramente, para muitos de vocês pode ser mãe, tá? Porque eu sinto uma energia muito próxima, de alguém emocionalmente muito próxima, que com a Rainha de Espadas ela domina muito bem a mente, né? Então ela tá até mesmo de alguma forma manipulando emocionalmente essa pessoa. Para que esse afastamento ele aconteça. Para que essa pessoa cada vez mais se distancie de você. E algumas verdades que estão ocultas ainda, que você não descobriu, também começam a vir à tona, tá? Não vai ficar escondida a intromissão, essa palavra, a intromissão dessa pessoa no relacionamento de vocês. Eu não vejo o que ficou omisso. Gente, às vezes eu esqueço um pouquinho as palavras, vocês me corrijam aqui nos comentários, tá? Mas não vai ficar aqui omitido, escondido, que essa pessoa ela interfere. De alguma forma eu sinto que a máscara dela cai. Esse controle. Realmente essa que é a palavra que eu sinto, um sentimento de controle. E tá interferindo demais. A energia aqui, ó, do 10 de copas, muito forte. Uma energia de família, uma energia de união, que está sendo interrompida. Claramente eu sinto aqui uma energia interrompida. Por mais que vocês se desejam, por mais que vocês tiveram momentos felizes juntos, é como se esse afastamento aqui ele começasse com muita frieza. Se você parar para pensar, pelo que eu vejo aqui dessa leitura, primeiro ele foi esfriando. Primeiro ele foi ficando em dúvida. Foi deixando de ser presente, como era. Porque aqui eu vejo que ele era presente. Engraçado que essa carta da lua, né? Eu tava aqui falando pra vocês aqui, mas a carta da lua me chamando a atenção. Tem mistério, tá? Tem mistério. Essa pessoa tá com a mente muito confusa. Eu falei da carta da lua, gente, porque é como se eu sentisse que para alguns de vocês até mesmo espiritualmente tá tendo interferência aqui. E a carta da lua me remeteu a ele ou ela pensando em você. De alguma forma essa pessoa também, ela pensa em você. Ela gosta de você, ela quer estar junto com você. Mas essa lua aqui, ó, fala de muita manipulação. É como se fosse um filho manipulado pela mãe ou irmã mais velha, uma energia assim nesse sentido, sabe? Uma energia de mulher mais velha aqui manipulando. Aí eu não sei se, como eu falei pra vocês, são leituras gerais no YouTube, então cada um precisa adaptar pra sua vida. Se no teu caso ele já não tem mais pai, não tem mais mãe, pode ser uma outra mulher mais velha aí que você precisa ficar com os olhos abertos, que você precisa analisar, porque essa mulher mais velha é a que manipula. E é muito assim, ó. Ele tenta olhar pro futuro, ele tenta visualizar vocês dois, ele tenta olhar pro futuro, ele tenta voltar com esse vínculo afetivo de alguma forma, porque eu vejo que tem sonhos compartilhados entre vocês também. Então ele tenta, de alguma forma ele tenta. Existem laços profundos entre vocês. Dos dois lados, repito mais uma vez, dos dois lados. Até vou pegar aqui o 6 de copas que tá aqui, ó. Perdão, 6 de ouros. Esse tarô aqui ele é novo, gente, então eu ainda tô me acostumando com ele, tá? O 6 de ouros. De alguma forma, essa energia aqui, ela é recíproca. Por mais que ele tá olhando pra frente porque ele está confuso, porque dentro da mente dele tem pessoas falando, tem essa mulher em específico aqui falando, interferindo, ele também idealiza estar com você. Não é um sentimento aqui que você tá sentindo sozinha, tá? Ou sozinho. E as coisas, elas, com um pouco mais de tempo, com um pouco mais de paciência, as coisas tendem a se resolver.
entre vocês dois. Essa ruptura que a torre vem trazendo aqui, tá vendo aqui, ó, tem uma máscara, a máscara até brilha aqui pra vocês, olha ali, ó. Ele tá com uma máscara aqui, ó. A máscara dessa pessoa que interfere, ela vai cair. A máscara dessa pessoa que fez com que vocês se afastassem, essa máscara cai. Tá vendo aqui, ó. Engraçado que eu olho pra torre, pra essa carta, que o que mais me chamou a atenção foi realmente como se a máscara caísse, sabe? É como se essa rainha de espadas aqui, ó, tenha fé em Maria Padilha, tenha fé que tudo vai se esclarecer. Lá atrás eu já falei que seria revelado, né? A interferência dela. E agora que eu olhando pra carta da torre, eu vejo muito essa máscara aqui, ó. Eu não tô vendo... Como é que eu posso falar? Eu não tô vendo nem a sua energia, nem a energia dele. Eu tô vendo a energia da pessoa que interfere. Essa verdade aqui que vai ser exposta de alguma forma. E pode gerar conflitos, tá? Fica preparada, fica preparado. Porque pode gerar conflitos. Essa pessoa vai tentar provar que não fez nada contra. Essa pessoa vai tentar falar, vai tentar mais uma vez manipular, porque é isso que ela sabe fazer. Vai tentar mais uma vez falar que não fez nada, que não tem culpa de nada, que foram escolhas dele. Que o problema não é ela. Fica preparada. Essa pessoa que é bem manipuladora. Bem cobra, bem serpente, bem raposa. Mas não vai adiantar. Esse alguém aqui amado pensa em você. Mas de alguma forma não está conseguindo tomar algum tipo de atitude. Que é momentâneo, tá? A segunda linha aqui da tua... Essa segunda linha aqui da tua tiragem, ela já tá uma linha muito mais de movimento. É como se aqui nesse começo a Padilha tá te falando para que você entenda, para que te esclareça que realmente existe alguém por trás. Alguém que está causando essas dúvidas, alguém que está causando esses medos, que até então me parece encoberto, até então me parece oculto. Se bem que para alguns de vocês pode até ser que já tenha sido avisado, né? Não sei se você está conseguindo acreditar. Mas aqui, ó, tudo isso aqui cai. Essa pessoa que está entre vocês e para que vocês voltem a ficar juntos, claramente, tá? Aqui, ó, para felicidade de vocês, entre vocês existe alguém. 3 vezes aqui, ó. 3 vezes ele pensando em você, vocês idealizando estarem juntos, e aqui a carta da lua mais uma vez, onde posso até falar assim, ó, que muitas vezes ele até perde o sono, ou ela até perde o sono, pensando se não está fazendo errado em ter se afastado, se não está fazendo errado em deixar uma pessoa tão maravilhosa quanto você, porque é assim que ele te enxerga, por conta de ilusões, tá? Por conta de ilusões, porque pode ter certeza que ele ou ela tá pensando, será que eu tô fazendo certo eu trocar esse relacionamento? Será que não estou me iludindo com o mundo, com as possibilidades do mundo, com o que tem lá fora? É assim que a Padilha me mostra, é assim que a Padilha traz aqui na minha mente. E aí a gente chega aqui na carta do carro, que vem falando sobre movimento e vem trazendo superação. Da mesma forma que aqui, ó, na carta da lua as estrelas me chamaram a atenção, aqui na carta do carro essas estrelas me chamaram a atenção. Até para alguns de vocês pode ser que esse encontro, esse reencontro aqui entre vocês aconteça em uma noite. Até pode ser que esteja me chamando a atenção para te avisar sobre isso, tá? Pode ser que aconteça aqui à noite. Porque as estrelas me chamaram muito a atenção, esse sentimento mais noturno aqui. E a carta do carro, ela vem mostrando movimento, ela vem me mostrando vitória, ela vem me mostrando conquistas ao teu favor. E de alguma forma essa pessoa também determinada a estar com você. As ilusões, os medos, as dúvidas que a rainha de espadas colocou lá na cabeça dele ou dela, caem por terra e essa pessoa ela vai ter coragem de agir. Então se você está pensando que talvez ele não... Por que não te procura? Porque talvez esteja em silêncio, algo aqui nesse sentido, porque ainda existem muitas dúvidas, tá? É como eu falei, é uma energia muito próxima, uma energia muito... Eu vou usar como maternal, não significa que seja para todos vocês maternal, porque pode até ser que algumas de vocês aí já seja mais velho, mais velha, tá? Então pode ser que nem tenha mais pai, não tenha mais mãe, mas uma outra mulher mais velha com uma energia... Eu digo isso porque eu sinto uma energia mais de sabedoria, tá? Uma energia de alguém mais, realmente mais velho. Mas ele te procura.
Eu vejo que determinação em te reconquistar, em te conquistar, em conversar, em sentar com você. E a carta da temperança, ela chega aqui pra mim com uma energia de cura. Olha que lindo esse deck, gente, como brilha. Essa carta da temperança, ela vem me mostrando aqui uma energia de equilíbrio, de cura, porém ela também tá te pedindo um pouquinho de paciência. Sabe, não pressiona, deixa as coisas acontecer com um pouco mais de naturalidade, um pouco mais... Deixa o fluxo, deixa fluir. Tá vendo aqui, ó, a água que ela tá fluindo, ó. Aqui, ó, de uma copa para outra, ó. Deixa fluir, deixa as coisas fluírem um pouco mais. Deixa essa pessoa aprender algumas coisas que ela precisa aprender também. Vai ser até bom para você também. O Pai já me mostra que vai ser até bom para você, se deixar fluir. A reconciliação ela vai ter, os ajustes eles vão acontecer. E até mesmo espiritualmente vocês dois aqui protegidos. Mas algo que vocês precisam aprender, principalmente ele, tá? Principalmente ele. A não dar ouvido aos outros, a não deixar que outras pessoas interfiram no relacionamento, que pelo que eu vejo também é bem grandinho, para já decidir por conta própria. E muitas vezes, eu até entendo que a gente tem receio de mãe, de pai, de se afastar, e não é nem a questão, mas algumas pessoas ainda não aprenderam a colocar limites na família. Quando a gente casa, até como já se diz, né, quem casa quer casa. Mas algumas pessoas ainda não aprenderam isso. E algumas pessoas ainda permitem sim que pai, que mãe, que irmã mais velha, que avó influenciem. E infelizmente ainda tem alguns relacionamentos aí que estão sendo influenciados. Ah, sabe assim aquela mãe que às vezes fala, tipo, ah, não gostei dela. Ah, não fui com a cara dela. Nem conheceu. Nem teve tempo de conhecer. E outra, quem tem que ter alguma coisa, quem tem que gostar, é quem tá dentro do relacionamento, não é família. Então eu tô te falando isso, tô sentindo de falar isso, porque é como se essa pessoa de alguma forma tivesse que entender que precisa colocar limites também na família, até para que a vida amorosa dele ou dela possa dar certo. E a Rainha de Copas aqui eu vejo como a tua energia. Mesmo que você seja homem, tá? Ou se você for talvez um casal de duas mulheres, um casal homossexual. Tô falando isso até porque aqui nessa carta aqui do 10 de Copas são duas mulheres ali, ó. Bem bacana esse deck. Então até se você for um casal homossexual também, saiba que a leitura pode servir para você. E a tua energia como pessoa, como ser humano, como alma, eu tô vendo aqui uma energia de amor, de sentimento realmente verdadeiro. O que você sente realmente é real. A tua sensibilidade realmente é real. A tua intuição também tem falado muito contigo. E eu sei que você tá com saudade, de alguma forma eu sinto, eu olho para cá e eu sinto saudade, assim como eu olhei aqui pro 3 de paus, eu também senti saudades. Tá? Então eu sei que aqui dentro do teu coração, com as tuas intenções, realmente existe saudade, a vontade do carinho, a vontade do acolhimento, sabe? Do afeto verdadeiro, que eu sei que é real. Aqui nessa leitura tá me marcando muito forte essa tua energia, e eu posso te falar também claramente que essa pessoa tá sentindo a tua falta. Existe aqui um sentimento de saudade e de carinho bem, bem gostoso aqui entre vocês. Mas algumas coisas elas precisam ainda fluir. Algumas coisas elas precisam de alguma forma ainda acontecer para que esse reencontro de vocês aconteça. E mais uma vez aqui, antes do reencontro de vocês, aqui antes dessa troca de vocês, tem o 7 de ouros aqui que ele vem marcando também, que é uma carta que fala muitas vezes assim, sabe quando a gente já plantou e agora precisa esperar um pouco a colheita, precisa esperar crescer? Essa é a fase, esse é o momento que o 7 de ouros ele vem me mostrando aqui. Como se agora nessa fase você infelizmente precisa esperar de alguma forma, tá? Talvez o amadurecimento dessa pessoa, a persistência que essa pessoa vai ter que mostrar para querer estar com você. Você vai precisar esperar essa pessoa te mostrar que realmente ela está pronta para que vocês fiquem juntos. Até porque ficar indo no vai e volta, eu não vejo que faça sentido, tá? Cada um sabe aí como que quer viver, cada um sabe como que quer amar, como que quer um relacionamento, como que quer um casamento. Mas eu não vejo que seja o que você precisa. Eu vejo que você quer algo muito estável. E algo que seja, assim como a temperança falou aqui atrás também de equilíbrio, agora aqui então o 6 de ouros vem falando também algo que seja equilibrado, algo que seja recíproco. Algo que os dois se sintam felizes e que os dois façam um pelo outro. Tem que ser justa que essa troca entre vocês. E tem que compensar para você também, tá?
Eu digo que esse afastamento que ele me parece totalmente, tá totalmente influenciado, totalmente ligado, que é uma influência de uma figura muito controladora na vida dele, do lado dele. Eu até posso falar que uma influência familiar. Aí, mais uma vez, eu te falo. Lembrando, vocês são leituras gerais no YouTube, e cada um precisa adaptar para sua vida, se mãe, filho, enfim. Às vezes até por que não, né? Filho ou filha, às vezes já vem de um outro relacionamento aí com filhos maiores, mais velhos, e de alguma forma possa tá causando algum tipo de interferência também. Mas é engraçado aqui que olhando para essa primeira parte da tua leitura com o tarô, sempre entre vocês aqui nessa primeira linha tem alguém influenciando. E já logo no início dessa leitura foi muito claro para mim. Padilha não deixou dúvida e trouxe muito claramente que alguém interferindo, como se essa pessoa não gostasse de você e até mesmo sem nem te conhecer. Ou sem nem te conhecer direito. Tá? O que eu vejo aqui que se você tinha um relacionamento mais longo, mais duradouro, até peço que comentem e que confirmem aqui para mim nos comentários, se já era um relacionamento mais duradouro, onde você participava da família, onde você estava envolvida na família de alguma forma, eu até vejo aqui que a tua energia de rainha de copas era uma energia de quem tentou fazer, de quem tentou se doar, de quem tentou cuidar da família também, de alguma forma que você tentou ser presente, tentou ser boa, e as suas intenções elas foram muito reais. Mas o problema é que você estava lidando com a rainha de espadas, tá? Que realmente é manipuladora. Sabe assim, aquela mãe narcisista que interfere no relacionamento dos filhos? Ou aquela pessoa na família que interfere no relacionamento das pessoas, que bota pitaco, bota... Sabe que sempre quer falar alguma coisa? É mais ou menos isso aqui, você estava lidando com essa pessoa. Padilha, eu te peço agora 5 cartas do baralho cigano, ou de confirmação, ou de algo mais que essa pessoa precisa ficar sabendo. Gente, esse deck aqui de Lenormand, bem pequeno, mas olha que fofo o deck da carta, é bem clássico, bem... Eu estava procurando, até tem um outro aqui que também é bem clássico, vou tentar trazer para vocês mais vezes aqui para usar. Eu adoro essas cartas pequenininhas, compactas, geralmente eu gosto de ter na bolsa, porque quando muitas vezes eu vou visitar a família, vou visitar alguém, e sempre tem assim uma irmã, uma sogra, uma prima, alguém que sempre fala, vamos jogar uma cartinha, eu sempre tenho minha carta ali, então... Esse tipo de deck assim pequenininho eu uso muito para isso. Bom, vamos lá então para 5 cartas de confirmação ou de algo mais que essa pessoa aqui precisa ficar sabendo. Gente, peço para vocês muito engajamento aqui no meu vídeo, tá? Muito engajamento. Eu tô voltando pro meu canal agora. Infelizmente eu não tô conseguindo postar vídeo diariamente, tô morrendo de saudade, tá? Porque eu gosto das leituras diariamente, ou pelo menos de segunda a sexta-feira aqui no canal, mas por enquanto, como sempre corto, escolho o montinho da esquerda. Mas por enquanto, gente, eu tô na Alemanha, tô trabalhando muito, muitas horas, tá? Então vídeo segunda, quarta e sexta às 17 horas. E conto com o engajamento de vocês, com hype, com like, para que eu possa voltar a morar no Brasil o quanto antes, tá? E para que eu possa voltar a postar vídeo diariamente aqui no meu canal. Beleza? Conto muito com vocês. Bom, a cegonha, ó, uma energia maternal. Foi bem a primeira palavra já que veio aqui na minha cabeça, que a cegonha me trouxe aqui, uma energia maternal, confirmando que a Padilha falando mais uma vez, para mim, uma mulher mais velha, tá? Uma mulher mais velha que interfere. A cegonha, muitas vezes é uma carta que ela fala sobre mudança, né? Mas aqui, para mim, me veio muito maternidade. Me veio muito maternidade, que é um dos lados dessa carta aqui também. Pouco usado, pouco falado, porém, antigamente, né? Antigamente se usava muito no baralho cigano a cegonha como maternidade. E mais uma vez veio aqui na minha cabeça essa palavra como se fosse uma mulher aqui no lado dele, mãe, irmã mais velha, alguém nesse sentido aqui que realmente que interfere. E a carta do Sol que vem mostrando clareza, como se fosse sendo revelado aquilo que eu falei para vocês lá atrás, é que a carta do Sol ela vem mostrando clareza, vem mostrando que as coisas se esclarecem ao teu favor, que as coisas elas voltam a andar, que elas voltam a caminhar, e o Sol é que ele vai vir iluminando esse relacionamento de vocês, fazendo com que muita coisa volte aos eixos, volte ao normal, tá? Fazendo com que vocês se encontrem, fazendo com que vocês conversem e que essa pessoa ela consiga colocar para fora também o que ela está sentindo, para que ela não fique ali preso ou presa dentro dela, deixando de viver um amor bacana, deixando de viver um sentimento legal, que é o que vocês construíram, estavam construindo juntos por conta aqui de interferência de pessoas de fora. E aqui é o sofrimento, o chicote. O chicote ele mostra muitas vezes, né, o sofrimento, falando que esses conflitos aí que estavam acontecendo aqui entre vocês, até já talvez no final aí do relacionamento, o esfriamento, o afastamento, de alguma forma, algum tipo de conflito que já estava aqui acontecendo, ele está sendo causado
aqui, ó, por essa figura maternal que está entre vocês. E como eu sempre falo, né, aqui, ó, a maternal, o sol, o conflito. É como se entre essa felicidade de vocês, como se entre o sol, que seria a felicidade, né, o prazer, a luminosidade no relacionamento, a energia positiva, é como se entre essa felicidade aqui de vocês tivesse sempre algo cercando, é como se tivesse sempre algo interferindo de alguma forma. Mas a espiritualidade, ela te trouxe até essa leitura para que você entenda que vai ser cortado. O Padilha me mostra que claramente que vai ser cortado aqui, ó, a aliança. Tá falando claramente de uma leitura amorosa, de uma leitura de relacionamento aqui, onde um casal está se afastando. A carta do urso, controle. Que impressionante essa leitura, que me traz uma carta de relacionamento desde o início. Eu não sei se você prestou atenção nisso, mas desde o início uma carta muito positiva de relacionamento e depois uma carta muito negativa. Agora veio a aliança e veio o urso. Que é o urso, ele representa muitas vezes o controle e o ciúme, porque que não até uma figura materna controladora, né? Mas assim, como eu sempre falo, quando o urso vem representando mãe, fala muito sobre poder. Talvez para ela seja até uma forma de proteção, acha que está protegendo o filho ou a filha de alguma forma, mas eu não vejo aqui nada como proteção, não. Eu vejo muito mais como narcisista. Essa energia do urso, para mim, quando vem falando sobre relacionamento, quando vem falando, marcando algo referente à pessoa, é uma energia muito, muito de controle, muito de poder, muito de narcisismo. Sabe, até mesmo de ciúme para alguns de vocês, por que que não? Como se fosse o ciúme de ver vocês dois juntos, tá? Tá confirmando muito forte aqui. Se você estava com a suspeita desse afastamento, sobre esse afastamento, eu posso te afirmar claramente que, ó, e você vai descobrir, tá? Você vai descobrir. Claramente aqui que tem manipulação, claramente aqui que tem alguém por trás manipulando, fazendo com que vocês se afastem. Mais que tudo aqui vai ser revelado. A carta aqui do livro, ela vem mostrando que esses segredos aqui vai ser revelado. E mais uma vez te pedindo paciência, falando que é uma fase também de aprendizado para essa pessoa. Esse seu parceiro ou parceira, ele também precisa entender. Só tomar um copinho de água, gente. Ele também precisa entender, ou ela, e aprender aqui a maturidade, tá? Entender que dentro de um relacionamento, outras pessoas, pessoas externas não podem interferir, pessoas externas, elas não podem influenciar de forma nenhuma. Ainda mais aqui atrapalhando vocês, de alguma forma, ainda mais causando e colocando conflitos aqui entre vocês. Porque é o que eu vejo, tá? Até no final aqui desse relacionamento, como eu tava falando, pode ser que tenha tido alguns tipos de conflitos aqui, ó. Por conta de dúvidas que foram colocadas dentro da cabeça dele ou dela. Eu acho que eu falei tudo o que precisava. Se você tá um pouco ansioso, um pouco ansiosa com o retorno dessa pessoa, nesse momento aqui a Padilha te pede um pouquinho de paciência. É uma fase, é um momento de um pouquinho de paciência, que tem algo aí que precisa ainda ser aprendido. Ó, o livro veio fechando aqui, tem algo aqui que ainda precisa ser aprendido. É importante a gente não querer apressar os passos para que você possa viver um relacionamento onde a troca entre vocês ela seja uma troca recíproca, onde esse amor aqui entre vocês ele seja um amor dos dois lados, para que você não fique amando sozinho ou sozinha. E aqui na primeira parte com o tarô veio realmente mostrando aqui vocês nessa troca muito mais, como que eu posso falar aqui, muito mais recíproca. Onde, de alguma forma, não é só você fazendo, não é só você doando, é você recebendo também, tá? Então eu fecho que essa leitura com essa mensagem. Não vai ser somente você doando, vai ser você recebendo também. Mas aí é necessário que você aguarde para que essa pessoa de alguma forma amadureça e entenda que ela precisa colocar limites. Não é você que precisa ensinar, é a vida. De alguma forma é a vida. Tá bom? Eu acho que eu falei tudo que eu precisava, eu peço que você fique só mais um pouquinho pro meu recado final do vídeo. Eu prometo ser bem breve aqui para vocês. Gente, infelizmente eu não tô podendo postar vídeo todo dia, como eu falei. Então conto muito com o apoio de vocês para que o meu canal ele possa crescer. Eu dependo muito da ajuda de vocês para que esse canal aqui ele cresça. Muitos likes, muitos hypes, comentários. Compartilhem o vídeo para mim também nos grupos, se vocês puderem. Até para que o YouTube ele chegue pessoas novas, né? Que o YouTube entenda que está tendo engajamento. E se vocês podem ajudar o canal financeiramente de alguma forma também. Eu andei perdendo alguns membros, então infelizmente, né? Fiquei sem postar também. Não tenho o que fazer, não posso amarrar as pessoas. Então eu quero pedir para vocês, tem um botãozinho de membros aqui embaixo, com 2 valores bem acessíveis. Se vocês quiserem se inscrever como membro do canal, por enquanto não está tendo conteúdo extra para membro, porque já tá difícil postar conteúdo normal no canal, né? Porém, eu vou
começar a postar conteúdo extra para membro assim que eu conseguir morar no Brasil. Então, se tornando membro, ou então na descrição aqui do meu vídeo tem o Live Pix que vocês podem clicar ali, que já direciona vocês direto para fazer doação, ou então através do Pix herdeirodamagia@gmail.com. Lembrando vocês que todo esse valor, tá? Todo esse valor que vocês enviam, toda a contribuição que eu recebo pro meu canal, eu separo esse valor, tô separando tudo lá na minha caixinha, que vai ser para a construção da minha sala de atendimento, que também vai ser o estúdio de gravação, como eu sempre falo para vocês, para que eu possa retornar para o Brasil e trabalhar com o meu canal. Todos os investimentos que eu estou fazendo aqui no canal, tanto flores, como agora eu comprei a ampulheta para colocar lá no cantinho também, como novos decks, novas cartas, eu estou comprando com o meu próprio dinheiro, com aquilo que eu trabalho, e todo o valor que entra do YouTube de monetização, que ainda é muito pouco, e que vocês mandam para o meu canal como doação, eu estou guardando para construção, para que eu possa voltar a morar no Brasil. E aí lembrando vocês também que eu, como forma de agradecimento, coloco o nome de todos aqui no caderno de Maria Padilha, e esse caderno, todos os dias eu faço minhas rezas, eu faço minhas orações, e eu peço que assim como Maria Padilha transformou a minha vida, transformou a minha história, que ela possa abençoar todos que estão abençoando a minha vida também e abençoando o meu retorno ao Brasil. Então lembrando vocês, não é obrigatório, mas todo e qualquer valor, mesmo que seja R$1, 2, 3, 5 reais, vai ser muito bem-vindo, tá? Então peço para vocês, e lembrando também que eu preciso falar sobre isso, eu tinha planejado a viagem para a Espanha no final do ano, mas, gente, eu vou dar prioridade total para que eu possa voltar primeiro a morar no Brasil, para que eu possa construir a sala de atendimento, para que eu trabalhe com o canal, e depois aí sim eu vou fazer essa viagem então, beleza? Deixo um beijo no coração de todos, eu amei essa leitura, uma tiragem maravilhosa, muito esclarecedora, uma mensagem muito clara que a Padilha trouxe aqui, já sem me deixar dúvidas desde o início, e quero lembrar para vocês então vídeo segunda, quarta e sexta, às 17 horas no meu canal, tá bom? Deixo um beijo para todos e a gente se vê então no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!